Um segundo. Fala alguma coisa. Alô, estão ouvindo aí? Você que baixar o volume. Tirei o som do meu computador. Agora tá bem? Posso ir? Falei. Pode ir? Um pouquinho só. Falei, ó. Pode ir? Faço mais um teste? Todo mundo faz coisa. Alô, estão ouvindo aí? Tá bom. Tá, 722. Então vamos embora. Pode ir? Pode. Não escuta, som. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje houve esse acidente, uma interferência, com certeza uma interferência, porque nós estamos sem acesso até ao banco de dados do seminário, e isso é uma ilustração perfeita do modo de agir dos nossos concorrentes e adversários. Nós, ontem, tivemos mais uma demonstração maravilhosa na Universidade Federal do Maranhão, onde, enquanto nós estávamos lá discutindo meios de elevar o nível da cultura brasileira, o pessoal da esquerda, quer dizer, para atrapalhar o nosso encontro, que reuniu ali umas 300, 400 pessoas no auditório, fizeram do lado de fora uma festinha regada a álcool e drogas, que culminou no assassinato. Isso aí já é um retrato perfeito de quem somos nós e quem somos eles, com quem estamos lidando. Aproveitando que a aula de hoje, então, vai ser pública, eu vou, evidentemente, tratar de um outro assunto que é de interesse mais geral. Eu tinha programado uma aula sobre o fenômeno dos scripts culturais. Eu fiz uma série de análise de scripts culturais. Scripts culturais são modos de dizer que refletem uma percepção comum da realidade por uma certa comunidade. Hoje existem muitos estudos sobre isso. Então, só para dar um exemplo, para não dizer que esqueci completamente, abandonei completamente o assunto da aula, por exemplo, na língua inglesa, se um sujeito pergunta para o outro, você concorda com o que eu estou dizendo? O outro responde, not really, quer dizer, não realmente. É muito feio você dizer eu discordo, né? Ao passo que, na língua russa, você é educado você dizer eu discordo totalmente. Se você discorda, você tem que dizer eu discordo totalmente, senão as pessoas ficam desconfiadas que você está mentindo. Então, são dois modos de ver que refletem, como nos Estados Unidos, esse predomínio quase tirânico de regras de polidez, que são como uma camisa de força, onde qualquer palavrinha a mais que você diga ofende mortalmente as pessoas, provoca, né, infartos, divórcios, facadas, né, crises apopléticas e assim por diante. Então, isso reflete, vamos dizer, o estado de espírito de uma população que está hipersensibilizada, né, e cheia de não-me-toques. Isso, evidentemente, é um fenômeno que começa a partir das décadas de 60, 70 e vai aumentando até chegar ao nível absolutamente psicótico de hoje em dia. Né? Por exemplo, o Donald Trump fala um palavrão qualquer, então, ele disse um palavrão. Isso quer dizer que, se ele for presidente, ele vai desencadear a Terceira Guerra Mundial. A conclusão é desse tipo. Né? Quer dizer, é uma agulha que cai no chão, né? Ela ribomba como se fosse uma explosão.
Então, ele estava fazendo algumas análises de scripts culturais brasileiros, uma das quais eu coloquei online, que é sobre a frase "ninguém é o dono da verdade", né? E eu, na aula, pretendia, e vou fazer isso numa próxima aula, ensinar como é que se faz essas análises. Porque o brasileiro tem muita mania de interpretar intenções por trás do texto. E interpretação de intenções é sempre só conjeturação. Mas como se faz isso de uma maneira objetiva, científica, que você tenha uma certeza firme do que você está dizendo. Esse era o assunto da aula. Mas, como houve esta interferência que ilustra de maneira tão clara o modo de ser, né, desse esquema comunopetista que continua dominando o país, de qualquer modo, inclusive através do governo atual, como eu exatamente previ, né? Então, vamos dar algumas explicações sobre um assunto de maior amplitude, que é exatamente este, a conduta destas pessoas. Você vê, quando começou o movimento Escola Sem Partido, na verdade ele começou 3 décadas atrás, com Nelson Lema da Silva, que fazia análise de textos, de livros didáticos, né, mostrando já naquela época a presença avassaladora da propaganda comunista, desde a universidade até a primária, desde a primeira da universidade. Quando começou, evidentemente, eu apoiei, dei toda a minha solidariedade a esse movimento, porém, eu acho que isso ainda é muito insuficiente. Por quê? Não pode haver propaganda de um movimento se o movimento não existe. Nenhum movimento político do mundo consiste de propaganda. Se você faz a propaganda, é porque você tem alguma mercadoria para entregar. Qual é exatamente a mercadoria? Ou seja, qual é a substância por baixo do discurso propagandístico? O que eles estão fazendo realmente por trás do blá 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 publicitário? E quando você investiga isso aí, você vê que a coisa é muito pior do que a propaganda. Nós não podemos esquecer que em 1993, isso eu averiguei pessoalmente, investiguei pessoalmente, em 1993 o PT já tinha um serviço de informações que era maior do que o Serviço de Informação Federal, porque ele tinha agentes informantes em toda parte. Naquela época o serviço era dirigido pelo Zé Dirceu, que é um agente de inteligência treinado no serviço militar, serviço secreto militar cubano, quer dizer, não é um Zé Mané qualquer, não é um amador. E naquela época ele era o dirigente do Serviço de Informações, só do PT. Não estou me referindo aos outros partidos, nem muito menos, vamos dizer, ao antigo PCB ou ao PCdoB. Se você somar tudo isso, você vai ver que o movimento comunista do Brasil tem um serviço de informações maior do que qualquer serviço federal que já houve. De modo, veja, o nível de informações que eles obtinham na época era o seguinte: eu me lembro que o Zé Dirceu denunciou lá um deputado que estava recebendo propina, ele tinha até os números das notas que o sujeito recebeu. Então você vê o nível de penetração dos informantes. Eu mesmo tive a ocasião de entrevistar 2 desses informantes, que eram 2 pessoas ligadas a um sindicato, né, que me deram ideia do modus operandi e da amplitude da coisa. Eles tinham agente em tudo quanto é banco, empresa privada, organismo estatal, forças militares, em toda a parte. O movimento comunista sempre trabalhou assim. Isso quer dizer que, além dos seus funcionários regulares, que estão, analistas de inteligência, etc., você tem, quer dizer, uma rede de informantes informalmente espalhada por toda a sociedade. Qualquer militante comunista pode, a qualquer momento, ser chamado para dar determinadas informações e as dará. E, a partir de um certo momento na história, que eu não sei exatamente quando começou, mas foi entre os anos 70 e 80, surge um outro serviço de informações que se chama as universidades. Né? Se você pensa que a atividade dos professores universitários de esquerda é apenas fazer propaganda, você está muitíssimo enganado. Né? Você tem ali as universidades brasileiras, na sua totalidade, são um serviço de informação para alimentar o movimento comunista. Tá certo? E, nesse sentido, eles operam, vamos dizer, como qualquer redator de um informe de inteligência. Quer dizer, eles captam as informações que são necessárias, as interpretam e colocam à disposição do comando do movimento para que ele tome as decisões efetivas. Não há nenhuma tese universitária sobre o governo militar, sobre a guerrilha do Araguaia,
sobre qualquer desses assuntos que não seja ou uma obra de propaganda, que é o menor dos males, se você quiser saber, ou um informe de inteligência. A Unicamp tem um departamento inteirinho dedicado a estudar, vamos dizer, a relação entre a esquerda e os militares. Para quê? Para informar os comandos, para que mais facilmente atuem junto às Forças Armadas e obtenham, se possível, o controle ideológico delas. A importância dessas coisas pode ser medida já por episódios que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava entre os aliados, lutando contra a Alemanha. E a Alemanha precisava desesperadamente de fazer uma paz em separado com a Rússia para ela poder deslocar, na época havia 600 mil soldados alemães no fronte russo, precisava deslocar esses soldados para o fronte ocidental. Então, precisava desesperadamente fazer a paz com a Rússia. Então, para esse fim, o governo alemão, então, por ideia do general Ludendorff, ofereceu apoio, dinheiro e todos os meios para fomentar a Revolução Bolchevique. Já estando combinado com o Lenin, que se você tomar o poder, você faz a paz em separado conosco. Isso era tudo que os alemães queriam. Do ponto de vista dos governos ocidentais, o único problema que havia eram os alemães. Eles estavam em guerra com a Alemanha. Então, um movimento ideológico que surgiu lá no meio da Rússia não era de grande interesse para eles. E as potências ocidentais se mobilizaram. Não foi, vamos dizer, com o propósito de parar o comunismo na Rússia, mas simplesmente de impedir a paz em separado. Tá certo? Então, era uma interferência para boicotar a Operação Alemã. No meio disso, aparece um sujeito como Winston Churchill. E Winston Churchill é um sujeito que chegava muito mais longe do que todos os governos da Europa. Ele percebeu a amplitude do problema soviético e disse: nós precisamos estrangular este monstro no bercinho, é agora. E ele fez um projeto de uma intervenção europeia que iria, então, ajudar nas tropas e populações que eram hostis ao novo governo soviético, chamado russos brancos, chefiados pelo general Kolchak, Denikin, Yudinich e outros. Né? Então, evidentemente, as potências ocidentais podiam mandar algumas tropas para lá, mas o essencial eram tropas russas. Então, era a questão de dar um apoio, né, militar, financeiro, estratégico para essas tropas russas. E os dois lados, tanto os bolcheviques quanto os brancos, estavam muito mal equipados, eles estavam todos falidos. As armas deles eram ultrapassadas, faltava munição, não tinha nem uniforme, os caras não tinham bota para usar na neve, uma desgraça dos dois lados. Só que os bolcheviques tinham um fator que os outros não tinham. Eles tinham um partido organizado. Você não pode esquecer que entre a fundação do movimento comunista, em 1848, da fundação do movimento comunista, fundação oficial, claro que já existia antes, o momento que Karl Marx consegue controlar o movimento comunista é dado como sua fundação. Entre esse momento e a primeira tentativa bem-sucedida de tomar o poder no país, transcorreram 70 anos. 70 anos você formando e treinando militância em toda a Europa, nas Américas, no Reich Parta, para depois você arriscar uma tomada de poder. 70 anos, não esqueçam, 70 anos. Assim como no Brasil, entre o golpe militar e a chegada do Lula ao poder, você veja, de 1964 a 2002. Ou seja, tudo que se faz no movimento comunista é com uma longa, lenta, tá certo? E persistente preparação. Quer dizer, nós estamos lidando com profissionais, eles não estão aí para brincadeira, eles não estão aí para expor a sua revoltinha, eles não estão aí para sair gritando, estamos revoltados, não é nada disso, eles estão trabalhando com toda a seriedade para obter resultados. Né? Então, na esfera econômica eles não têm nenhum sucesso porque a política socialista vai contra as leis elementares da economia, a economia nunca funciona, mas politicamente e militarmente é a coisa que mais funciona no mundo.
E é por isso mesmo que o movimento comunista sempre foi financiado por capitalistas, porque ele não é capaz de gerar, vamos dizer, os seus próprios recursos. Nós sabemos que na Segunda Guerra, Stalin só conseguiu reagir contra o invasor alemão porque levou injeções monumentais de dinheiro americano, senão estaria liquidado, senão a Alemanha seria, a Rússia seria alemã, né? Então, mas do ponto de vista da estratégia político-militar, eles são absolutamente imbatíveis. Então, as forças militares eram mais ou menos equivalentes, e ambas muito mal das pernas. A ajuda europeia e americana era só um pouquinho, absolutamente insuficiente para desequilibrar a situação. Mas havia um fator que desequilibrava. Esse fator chamava-se o partido. Eram milhares de militantes profissionais treinadíssimos que viraram o que mais tarde ia se chamar o secretário político. O que é o secretário político? É o sujeito que fica junto de um comandante militar, obrigando a fazer isso ou aquilo, senão leva um tiro na cabeça. E por isso, o lado bolchevique obteve, vamos dizer, uma disciplina e uma ação centralizada, organizada, que o outro lado não podia ter de jeito nenhum. Por que não podia? Porque ali eram tropas de várias nacionalidades que estavam ali. Nacionalidades dentro da Rússia e de fora. E nessas nacionalidades, você tinha, vamos dizer, interesses em luta que divergiam de país para país. Por exemplo, o governador, né, primeiro-ministro da Inglaterra, Lloyd George. Lloyd George era um trabalhista, um homem da esquerda, né, e tudo que ele queria é sair da Rússia o mais rápido possível. O Churchill, com aquela oratória toda dele, conseguiu convencer a Inglaterra a permanecer no front ali, ajudando os contra-revolucionários durante bastante tempo, mas no fim não deu. Chegou uma hora que vão ter que sair mesmo e saíram. Tá certo? O governo da França prometia muita ajuda, mas não entregava, era só de boca. E dentro das várias facções que estavam contra os bolcheviques, eram forças regionais, também em competição umas com as outras, cheias de ciumeira, um boicotando o outro, então era uma desorganização geral. E o outro lado também era desorganizado do ponto de vista militar, as tropas também eram desorganizadas, mas tinha um partido que os disciplinava. Então isto fez toda a diferença, foi um fator civil que determinou a vitória dos bolcheviques contra, vamos dizer, os seus oponentes em 1917, 18 até 19. Né? Então, isso é para você ter uma ideia de como é que esse pessoal opera. Então, quando no Brasil começaram as denúncias sobre corrupção do PT, etc., saiu muita gente para a rua, e apareceram blogs, um monte de gente escrevendo, todo mundo indignado. Então, expressando uma emoção no momento. Nós não queremos isso aí. Nós sabemos que 95% da população estava contra o governo. Só que é o seguinte, do outro lado você tem o quê? Você tem forças organizadíssimas. Né? A começar por coisa básica. Você tem que ter para fazer uma guerra, você tem que ter um serviço de inteligência, um Estado-Maior. O serviço de inteligência é o que colhe e organiza informação. E o Estado-Maior é o que analisa a informação e delineia os vários cenários possíveis para embasar as várias decisões que o comando vai tomar. Que comando? Ele, bom, isso é outra tradição do movimento comunista. O movimento comunista sempre tem uma parte pública, oficial, uma fachada, e tem um comando que é sempre clandestino. Então, quando você pensa, o líder do PT é não sei o quê, o líder do PCdoB, você está completamente enganado. O comando dos movimentos comunistas é sempre clandestino. Você fica sabendo 30, 40 anos depois. Sempre tudo se sabe, mas não adianta mais saber. Tá certo? E enquanto você fica prestando atenção nas figuras públicas, como Dona Dilma, os caras que têm verdadeiro poder, estão manobrando pelas costas e fazendo tudo o que é preciso fazer para não apenas sobreviver, mas conservar o seu poder. Até o momento, o poder desse sistema não foi abalado no mais mínimo que fosse. E este poder já está preparado para jogar não só a Dilma fora, como para jogar o Lula fora. Vocês viram que as últimas denúncias de corrupção contra o Lula saíram na página do PCB. Ou seja, quantos líderes da Revolução Russa foram, em seguida, executados pelo próprio governo soviético? Quase todos.
Isso quer dizer que para jogar um líder fora, para jogar um ídolo popular fora, o movimento comunista não hesita mais um minuto. Quer dizer, você acha que você atacando o símbolo visível, né, ou o governante oficial, você fez alguma coisa contra ele? Você não fez nada. Absolutamente nada. Mesmo porque essas marchas e contramarchas estão previstas, vamos dizer, na dialética da praxis. Né? Como dizia o Lênin, é um passo para trás para dois para frente. Então, estão sempre preparados para essas coisas. Você veja, a quem nós devemos, vamos dizer, a vitória espetacular obtida pelo PT a partir de 2002, a sucessão de vitórias que lhes deu o controle hegemônico quase completo da situação. Devemos ao movimento militar de 1964. Devemos, vamos dizer, a este retrocesso que os obrigou a examinar a situação em profundidade. E os debates que houve na esquerda em 64, 65 são de uma profundidade extraordinária. Tá certo? Ninguém aí ficou com pressa, diz, precisamos sair às ruas, precisamos fazer alguma coisa agora. Isso é uma coisa que todo mundo me fala, né? Quando eu digo, olha, isso aí dá trabalho, então daí aparece, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Na época eu não vi um comunista dizendo, precisamos fazer alguma coisa agora. Nós precisamos sumir, ficar quietinho no nosso canto e estudar a coisa com toda a sua complexidade e criar uma estratégia de longuíssimo prazo, que foi o que eles fizeram e deu certo. Em política não existem esses improvisos, esses lances geniais. Isso não existe mesmo. Mesmo se tem uma população 100% contra esse esquema, se a população não tiver uma estratégia de longo prazo, ela vai perder. Quer dizer, o grupo, pequeno grupo organizado, que tem uma estratégia de longo prazo, sempre ganha. Sempre. Não tem massa que possa com isso. Isso é impossível. Porque você tem uma massa, mas o que a massa pode fazer? Gritar na rua. Ou, como diz aquele cara da menininha, vou xingar muito pelo Twitter. E é o que as pessoas têm feito até hoje, xingar muito pelo Twitter. Daí entram pessoas com ideias maravilhosas, vamos fazer o impeachment da Dilma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós precisamos lutar pela monarquia, nós precisamos de intervenção militar, nós precisamos não sei o quê. Quer dizer, talvez todas essas coisas sirvam para algo dentro de uma estratégia. Se não houver uma estratégia geral, todas elas não servem para absolutamente nada, porque é tudo tiro no escuro. Tá certo? E é exatamente o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, nós vemos que você tem uma campanha da esquerda pelo retorno da Dilma e pela salvação da imagem da esquerda, contra o quê? Um governo que também está trabalhando para a mesma finalidade. Né? Então, antes você tinha a polarização, você tinha os comunopetistas de um lado, a população do outro. Agora você tem três fatores. Você tem os comunopetistas, o povo e o governo Temer. Ou seja, complicou a coisa formidavelmente. E deu a eles um recurso que antes eles não tinham. O próprio governo Temer é um recurso extraordinário. E pode ser usado a qualquer momento e está sendo usado. Tá certo? Então, é por isso que eu volto a insistir. O movimento político se forma da seguinte maneira. Durante 20 ou 30 anos, você tem discussões entre intelectuais, analisando a situação, coletando informações. Neste período, pode ir se formando gradativamente um sistema de informações. Esse sistema de informações não vai ser um órgão oficial. Aqui nós temos uma ABIN, ou temos a KGB. Não. A única coisa organizada que tem é o partido. O resto é colaboração aparentemente informal. Por exemplo, você tem aqui um sujeito que ele é professor de ciência política, não sei aonde. Isso é a função oficial dele. Extraoficialmente, ele é um informando do partido. Né? E a função dele é coletar informações essenciais para o Estado-Maior do partido poder fazer as suas análises. Mas esta é a verdadeira função. A função de professor é só fachada. E é também uma maneira de o partido ter a seu serviço milhares de pessoas pagas com o dinheiro do povo e não com o dinheiro do partido. A classe universitária brasileira é praticamente só isso, se você quiser saber. Ela se divide entre as pessoas que estão nisso, com total consciência da coisa, as que estão por simples hábito, isso, e que fazem lá os seus estudos, as suas teses, etc., sem nem saber para que aquilo vai servir. E você tem, do outro lado, o conservador, o liberal ingênuo, que acha que tudo isso é só propaganda. Né? Mas você acha que o movimento político pode viver só de propaganda? Né? Eu acho muito estranho, quer dizer, propaganda do quê?
Qual é o esquema de poder que tem por trás da propaganda? Se não tem nenhum esquema de poder, você vai fazer propaganda para quê? Você não está querendo nada. Né? Então, até hoje, este assunto, da classe universitária, como sistema de informações, eu estou querendo falar disso há muitos anos, mas é tanta coisa para falar que a gente até esquece. Eu acho que eu mesmo estou falando isso pela primeira vez e ninguém nunca falou isso. Né? Quando você pega, por exemplo, teses universitárias, você pega, por exemplo, uma tese que até eu comentei, um tal de Rodrigo de Sapato, bom nome do cara, né? Então, o senhor Sapato, ele fazia um estudo sobre o imaginário anticomunista, né? No tempo do Getúlio Vargas até o Juscelino Kubitschek. Evidentemente, tratava todo o discurso anticomunista como se fosse um objeto em si, sem tocar no comunismo mesmo. Então, ora, se você descreve, assim, só as coisas ruins que um sujeito está falando do outro, mas sem contar nada do que o outro está fazendo, então, vai pensar que é tudo uma alucinação. Então, esta tese servia para duas finalidades. Primeiro, para fins de propaganda, ou seja, cobrir de uma aura de alucinação diagnósticos que os anticomunistas faziam, que eram perfeitamente reais na época. E, em segundo lugar, serve como informe, como relatório de informações, como informe de inteligência para os movimentos comunistas saberem o que os seus adversários pensam e como pensam, e, portanto, como enganá-los mais facilmente. Toda tese universitária que se faz no Brasil, em história, ciências sociais, acaba servindo para isso. É claro, tem algumas exceções, mas elas são absolutamente irrelevantes. E, do outro lado, você não vê sequer a consciência de que você está lidando com um sistema de informações, e com o Estado maior, e com o movimento organizado, e com uma estratégia de longo prazo. Então, é isso exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então, não podemos esquecer que todo o pessoal, seja da direita, entre aspas, seja isso lá o que for, é muito culpado de toda essa coisa. Porque se você remontar ao período de 1964, quer dizer, os generais militares são profissionais que tomaram o poder, eles não tinham a menor consciência nem sequer da estratégia gramsciana, até a década de 90. Né? Então, não esqueci, nós também estamos pagando os militares. Né? E o que eles vão fazer? Vão ficar jogando ping-pong no clube militar, em vez de estudar o que tem de estudar. Né? E todos se gabando de que são os donos da prática, eles dizem, não, na hora que chegar, na hora do pau de fogo, nós vamos ver. Quer dizer, é aquele praticismo grosseiro, né? Quer dizer, é um açougueiro de bairros, achando que pode resolver tudo na porrada. Isso é absolutamente ridículo, tá certo? E quando você vê o que eles consideravam intelectuais, consideravam o general Golbery intelectual, isso é uma coisa mais ridícula. Né? Esse homem não aguentaria 10 minutos de debate. Não... Se, naquela época, no tempo do governo Geisel, eles ainda não tinham consciência da estratégia gramsciana, eles não sabiam onde estavam. Né? E você está pagando o cara para se informar. Né? E ele vai dormir. E ainda vai contar vantagem. Ou seja, são todos culpados. O problema, vamos dizer, do horror ao conhecimento, todos os brasileiros são culpados. E a esquerda é a menos culpada, porque ela quer o conhecimento. Só o conhecimento necessário para a sua praxis. Mas algum conhecimento ela quer. As informações ela quer. Agora, o resto do Brasil não quer. O pessoal, assim, quando você descreve essa situação como eu estou descrevendo, tem pessoas que ficam assim, você está querendo nos deprimir. Eu digo, mas meu Deus do céu. Né? Quer dizer, o que importa agora não é estratégia política, o que importa agora é autoajuda, você quer uma afaga o seu ego, você é um grande cara, tem um futuro brilhante pela frente. É isso que você quer. Né? Parece que é isso, porque as pessoas que estão fazendo sucesso no momento dão isso aí. Marcelo Portela, Leandro Espiritual, né? Clóvis de Burro, etc. Todos eles fazem isso, afaga o ego do cara. Vou ensinar você a ser feliz, não é isso? Vou ensinar o seu peru a ficar levantado 7 dias por semana. Essas coisas, pô. Né? Ora, quem precisa disso é porque já está com uma depressão. Não é isso? Agora, como é que eu vou curar uma depressão nacional? Eu não posso fazer isso, eu não sei como fazer. Tá certo? Não há, na verdade, como fazer. O que tem de fazer é um certo grupo que não está tão mal quanto o resto, né?
decidir tomar consciência do que está efetivamente acontecendo e começar a fazer as coisas pela ordem, as primeiras coisas primeiro. Eu digo, então, se... Outro dia eu dei um exemplo, né? Eu vi uma entrevista de um sujeito denunciando o descalabro que estava acontecendo na preparação das Olimpíadas, que ele estava até se removendo populações, quer dizer, é um negócio de Stalin, você pega, não quero que você fique aí, vocês vão tudo para lá. Né? Remover populações é um negócio tipicamente stalinista. Mudar o trajeto do aeroporto para o centro, para que os turistas não vejam a miséria, isso também foi muito usado na Rússia e na China, é usado até hoje. Então, um governo esquerdista fazendo isso. E, ó, usando como instrumento temporário um sujeito que veio da direita, que é o Dornelles. Então, o Pezão teve um oportuno problema de saúde, saiu e deixou o Dornelles. Olha, você que vai fazer o serviço sujo no meu lugar. E daí para o sujeito analisando, falando, não, mas isso aí é o interesse econômico, são as grandes empresas, etc, etc. Então, aconteça o que acontecer, o script que está impregnado na cultura será repetido e ele será a chave explicativa de tudo o que acontece, de novo, e de novo, e de novo. Então, não quer dizer, o que quer que os comunistas façam, a culpa será sempre do capitalismo. Porque isso está impregnado na cultura. Então, é por isso que eu digo, nenhuma luta política adianta nada se você não vencer a luta cultural primeiro. E a luta cultural é uma coisa de décadas. E, se você está com pressa, está com pressa, então tem que começar. Se está com pressa, vai durar 30 anos. Se não tiver pressa, então vai durar 300. Então, a história política se mede em gerações. Né? Não é assim a próxima eleição, gente. Você eleger um presidente não quer dizer coisíssima nenhuma. Não elegeram Collor. Você lembra assim, o entusiasmo, a onda de entusiasmo nacional em torno do Collor? Então, foi derrubado com um piparote, como dizia o Machado de Assis. Ele, tic, o cara caiu. Por quê? Não tem militância, não tem organização, não tem serviço de informações. Quando fala serviço de informações, é serviço de informações do partido, não do Estado. O do Estado pode ser usado, às vezes, mas o essencial não é ele, jamais. Então, usar recursos, como, por exemplo, esse de você fazer a festinha dos drogados na hora da conferência séria sobre cultura brasileira, você acha que é fácil fazer isso? Se você não tiver a militância preparada para o que daí vier, e que obedecerá à convocação imediatamente. Né? Se você sabe que lá nessa festa não vai acontecer nada interessante, que é só besteira, tá certo? O que você vai fazer lá? Você só vai lá porque é uma obrigação de militante. E, claro, tem a massa de manobra que vai também sem saber o que é para fazer. Tá certo? E, para fazer uma coisa como essa, fazer uma interferência no site do Seminário de Filosofia, ao ponto de bloquear até o acesso ao banco de dados, você acha que isso aí também foi qualquer um que fez? Deu na cabeça de algum rapaz fazer? Não, claro que não. Então, vocês tomem consciência do tamanho do inimigo. Vocês lembram-se da história do Joseph McCarthy. Joseph McCarthy era um senador do Wisconsin, um homem do interior, não era um cara de grande cultura, nem de grande QI, e ele descobriu que no Departamento de Estado havia vários funcionários, cercando o próprio presidente da República, havia vários funcionários que tinham conexões com o governo soviético e que, portanto, representavam, no entender dele, riscos de segurança. Ele não acusou ninguém de ser espião soviético, nem agente soviético, riscos de segurança. E ele disse que apresentou duas listas. Uma tinha 70 e poucos nomes, a outra tinha 52. Hoje nós sabemos que eram mais de 3 mil. E nós entendemos por que o Joseph McCarthy foi carimbado com o rótulo infamante de ser um teórico da conspiração. Justamente porque não era um teórico da conspiração. E justamente porque ele, em vez de exagerar, ao contrário, diminuiu o problema. Ele não tinha ideia do tamanho do inimigo. E achou que, com medo de discurso no Senado, ele podia resolver o problema. Se fosse um profissional, entenderia, olha, isso vai levar muito tempo. Tá? E você, se tem 3 mil, você vai ter que pegar de um por um. Você vê que o único sujeito que teve sucesso nessa luta, e que depois, mais tarde, pagou caro, por isso foi o Richard Nixon. O Richard Nixon não fez nenhum discurso anticomunista, não fez nenhum propaganda, ele decidiu pegar um cara.
um alto funcionário. E pegou. Né? Liderou o cara. Falou, bom, vou pegar um, vou pegar outro, vou pegar outro, vou pegar outro. Na época o Nixon saiu bonito, o José McCarthy se ferrou. Mais tarde, depois aprontaram uma cama de gato para o Nixon. Né? Então, a direita brasileira não tem nenhuma tradição desse tipo de estudos. Eu digo, e nós vamos suprir isso? Nós seremos essa direita? Não, ainda não. Nós temos que primeiro sanear a atmosfera cultural brasileira. Como é que se faz esse saneamento? E primeiro, é preciso tirar um por um dos vigaristas dos seus lugares. É preciso desmoralizá-los totalmente. Para quê? Para que os alunos tenham coragem de tentar olhar as coisas por outro lado e contestar os seus professores, que hoje é uma coisa proibida. Você vai nos anos 60, todo estudante era um rebelde contra os seus professores. Hoje não, hoje todos têm medo. Né? Ou seja, os mesmos rebeldes implantaram um sistema de intimidação autoritária que ainda está funcionando. Então, o que eu quero? Quero quebrar esse sistema de intimidação autoritária. Mas não adianta isso se você não entrar em campo com uma formação cultural muito mais sólida do que eles. Antes de você fazer as suas opções políticas e sair bradando ideais políticos, tá certo? Você tem que simplesmente elevar o nível da conversa. Elevar o nível da conversa não é torná-la mais polida, mais educada, é torná-la mais substantiva, aproximá-la da realidade. Né? E é isso, vamos dizer, a função de todos nós. Se é que estão afim mesmo. Né? Então, e não me venham com a conversa de que precisa fazer alguma coisa agora. O que precisa fazer agora é exatamente isso. Era o que precisava fazer 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas você veja, se nos anos 90 a elite militar e empresarial tivesse seguido os conselhos que eu lhe dei naquela época, né, tudo seria diferente. Por exemplo, eu sempre dizia para todo comandante militar que me ouvia, eu dizia o seguinte: vocês não podem deixar que campanhas caluniosas contra as Forças Armadas continuem impunes. Eu mesmo peguei vários casos de notícias antimilitares, demonstrei por A mais B que eram 100% falsas. Esse pessoal está inventando coisas. E a militar, o que faz? Soltar uma notinha oficial. Eu digo, não é assim que se faz. Processa o cara. A hora que você botar 5 desses na cadeia, acaba a campanha. Nunca fizeram isso. Nunca. Então, podiam estar muito preparados para a guerrilha na selva. Mas para a luta política e cultural nas cidades não estavam. Então, é isso, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado. Hoje não tem perguntas.